Bem-vindos novamente, continuamos a falar aqui sobre CSS e vimos no vídeo anterior, falámos sobre o background color, ok? E vimos também, aproveitámos o vídeo para falar sobre o sistema, as três possibilidades que nós temos para conseguir definir valores de cor, pelo seu nome, por valores hexadecimais, ou então utilizando a função RGB e definindo dentro dela como parâmetros cada um dos valores de cada cor. Ora, neste vídeo vamos falar sobre background image, ok? O background image permite-me definir uma imagem de fundo para, neste caso, o meu body, porque estamos a utilizar a tag body, ok? Se estivéssemos a utilizar uma tag div, iríamos definir o background do div. Mas como estamos a usar o body, vamos permanecer no body. Ora, para isso então, nós vamos fazer o seguinte. Antes de substituirmos isto tudo, vamos colocar aqui image, já. E antes de definir o seu valor, nós vamos ter que arranjar aqui uma imagem para colocar de fundo, ok? Então eu vou aproveitar aqui de exercícios que vêm já de outras listas de vídeos. Eu tenho aqui uma pasta imagens, na qual tenho aqui uma fotografia. Eu vou copiar esta fotografia e vou colocá-la na mesma pasta web, ok? Vou colocar aqui paste e o meu fecheiro chama-se fotografia.jpg. Então eu tenho agora condições para fazer o seguinte: background image. E imediatamente a seguir aos dois pontos eu coloco URL, ok? E depois vou colocar abrir parênteses, vou pôr apenas um apóstrofe e vou indicar o nome da minha imagem, neste caso fotografia.jpg, ok? E agora vou colocar ali ponto e vírgula final. Agora vamos ver o que é que vai acontecer, refrescar. E reparem o que aconteceu, automaticamente o fundo da minha página transformou-se então na minha imagem, ok? Por defeito ela está a ser repetida na horizontal e na vertical. O que quer dizer que se a minha página tivesse mais conteúdo na vertical, eu iria fazer um scroll, isto é, ir percorrendo a minha página na vertical e automaticamente a imagem também ia repetindo-se na vertical. Portanto, temos aqui a imagem repetida na horizontal e na vertical. Ora, para corrigirmos isto, nós vamos utilizar aqui outra propriedade do background, que é o background repeat. Ok? E se eu colocar repeat known, o que vai acontecer é que, ok, eu gravei, ok, o known aqui não funcionou. Vamos colocar aqui o repeat x apenas, ok? Ok, vamos lá então executar e reparem, ele foi apenas reproduzir-se ou multiplicar-se na horizontal, porque eu utilizei o repeat x, isto é, repetir na horizontal. Se eu colocar repeat y, ele vai se reproduzir apenas ou multiplicar apenas na vertical, ok? No entanto, se o meu objetivo, tal como eu estava a tentar fazer há pouco, mas erradamente, se o meu objetivo for não repetir a imagem, então eu tenho que obrigatoriamente colocar aqui o seguinte. Reparem, eu vou tirar aqui o repeat, reparem que ele vai, eu não quero gravar aqui, eu quero gravar, ok, agora refrescar, reparem, ela está a ser repetida na horizontal e na vertical, então eu tenho que adicionar aqui o background repeat. Já vimos então que podemos repetir no x e repetir no y, ou podemos colocar o no repeat, ok? E vamos agora testar, e cá está, a imagem não é repetida de forma alguma. Vamos, no entanto, ainda ver o seguinte exemplo, e portanto nós temos aqui o background repeat, no repeat, portanto ela não está a ser repetida, mas nós queremos que a nossa imagem seja colocada no canto superior direito e não no canto superior esquerdo, como é por defeito. Então para isso vamos utilizar o background e agora vamos colocar aqui o position. E reparem que estas propriedades têm esta designação, não são combinações de propriedades, isto é, não existe o repeat isolado, nem o image isolado, nem o position isolado desta forma. Existe o background position e
simplesmente as palavras estão separadas por um hífen. Portanto, tudo isto é uma propriedade e não uma combinação de propriedades. E agora vamos definir o seu valor. Neste caso eu posso colocar simplesmente right top. Ok? E o right top vai fazer simplesmente isto. Vai-me colocar a imagem no topo do meu documento, mas neste caso do lado direito. Ok? E, portanto, esta é a forma de utilizarmos aqui o background position. Se pretendermos, por exemplo, colocar a imagem ao centro, não há problema nenhum. Center, top. Ok? E reparem, vamos refrescar e a imagem fica ao centro. Vamos aqui experimentar, por exemplo, o center. Eu não sei se isto funciona. Ok? Vamos aqui refrescar e reparem que há aqui uma ligeira modificação, ela ficou ao centro, mas depois o centro modificou-se aqui por algum motivo e não vamos entrar por aí. De qualquer das formas, isto permitiu-nos ver então como utilizar o background para podermos definir então vários aspectos relacionados com a definição do fundo da nossa página. Background color e agora neste caso o background image, o repeat e o position. No entanto, aqui um aspecto que nós podemos ver muito interessante e que é o seguinte. Uma forma, aquilo que se chama um shorthand, um atalho para definir o nosso background. Vimos aqui background color, background image, background repeat, background position, mas existe, no entanto, aquilo que se chama o background, que é o pai de todas as propriedades background. E o que é que nós podemos fazer com esta propriedade? Podemos definir aqui, a seguir, todos os valores inline. Por exemplo, a cor de fundo, vamos colocar aqui vermelho, e neste caso estamos a usar hexadecimal, podíamos usar outra qualquer, depois um espaço, o URL, e vamos indicar aqui o fotografia.jpg, depois vamos ainda poder dizer-lhe que não queremos repetido, no repeat, e reparem que eu estou a colocar todas as propriedades que estão associadas ao background, todas de seguida, e no repeat e right top, por exemplo, okay? Ou melhor, center top, ok? Não, right top, porque ela está agora center top, ok? E agora vou fechar isto, agora vou colocar aqui, vou fechar a chaveta e vamos ver o que é que vai acontecer. Reparem, vou refrescar e automaticamente tudo foi alterado a partir de uma única linha, ok? É evidente que este tipo de implementação torna mais difícil a leitura daquilo que está a acontecer. Reparem, eu vou utilizar aqui, por exemplo, o RGB, vou colocar aqui RGB e agora de 0,255,0 e portanto vou ter um verde de fundo. Reparem, cá está o verde de fundo. E portanto eu muito rapidamente utilizei um atalho do background para evitar que tenha que estar a utilizar o background.color, background.repeat, background.image e coloquei aqui todos estes elementos naquilo que nós designamos por inline, numa construção inline, que é uma abreviatura disto tudo. Eu posso alterar a ordem dos elementos. Vamos colocar aqui isto no final e reparem, nada acontece, porquê? Porque basicamente tudo foi lido da mesma forma. Vamos aqui mudar o center para center top, vamos colocar aqui o RGB igual a amarelo, ok? E vamos aqui executar outra vez. E reparem como automaticamente o código CSS é interpretado independentemente da sequência dos valores que eu atribuo ao background. E desta forma vimos então de que forma utilizar aqui o background e as suas propriedades para alterar o fundo, neste caso do body.